Olá, pessoal. Bora para mais uma aula sobre fundamentos de avaliação da conformidade. Nessa aula, a gente vai falar sobre a normalização em avaliação da conformidade, isto é, a elaboração de normas técnicas que padronizam e dão as diretrizes para a avaliação da conformidade. Quem é responsável por elaborar essas normas técnicas, que são internacionais, inclusive, é o CASCO. O CASCO é o Comitê sobre Avaliação da Conformidade, o Committee on Conformity Assessment. Ele é um comitê da ISO, que é o organismo internacional de normalização, que atua na elaboração de guias e normas internacionais com os requisitos para as melhores práticas de avaliação da conformidade. E também com os requisitos, essas normas, né, que são elaboradas pelo CASCO, também contém requisitos para serem seguidos pelos organismos que realizam a avaliação da conformidade, né? Essas normas técnicas, elas são importantes porque elas promovem práticas consistentes em avaliação da conformidade e, principalmente, são práticas internacionalmente harmonizadas entre os organismos de acreditação e também de avaliação da conformidade. E o fato de a gente ter essa harmonização entre os organismos, isso gera um impacto positivo no acesso a mercados e também facilita o comércio internacional. Bom, a gente tem aqui a página do Casco. Vamos navegar um pouco nessa página para conhecer melhor os elementos que compõem esse comitê. Aqui nós estamos na página na internet do ISOCASCO, que é, como eu acabei de comentar, o comitê responsável pelas normas em avaliação da conformidade, tá? Bom, aqui tem uma apresentação do comitê. CASCO é o comitê responsável pela avaliação da conformidade na ISO. O CASCO desenvolve diretrizes e publica normas relacionadas à avaliação da conformidade, mas o CASCO não performa, não realiza atividades de avaliação da conformidade. Eles atuam apenas como normalizador, tá? Então, aqui a gente tem um pouco mais sobre a direção estratégica até 2026, que o comitê está adotando, ok? A gente tem aqui uma publicação muito interessante, a gente vai ver um pouco, vai conhecer um pouco mais sobre ela nos próximos slides do nosso curso, que é a caixa de ferramentas da Casco, tá? Aqui à direita da nossa tela, a gente consegue acessar a Toolbox, que é a caixa de ferramentas do comitê, elaborado pelo comitê. E aí vocês vão perceber que essas ferramentas, Toolbox, né, essa caixa de ferramentas, contém nada mais, nada menos do que normas técnicas. Né? Então, por exemplo, uma norma técnica que eu venho citado bastante nas aulas é a ISO IEC 17000, né? Que está aqui na segunda linha dessa lista. Ela estabelece essa norma, o vocabulário e os princípios gerais em avaliação da conformidade. Né? Então, repara que a caixa de ferramentas ela é uma lista de normas, entendendo que normas são padrões e são também instrumentos para balizar o trabalho da avaliação da conformidade. Então, aqui outro exemplo, ISO IEC 17065. Vamos ver se vocês se lembram para que essa norma é usada. Né? Vamos ler o título. Avaliação da conformidade, requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços. Então, só para relembrar vocês, a 17065 é a norma técnica que contém os requisitos para os OCPs. E se esse organismo quer ser acreditado, ele precisa estar conforme a 17065, porque o organismo de acreditação ele usa 17065 como referência para acreditar os organismos
de certificação de produtos. Então, a caixa de ferramentas da Isocasco do Isocasco é justamente um conjunto de normas. Vamos voltar para a página principal. Aqui você também consegue ter conhecimento dos projetos que estão em curso, tá? Também você pode acessar a newsletter do Casco. Enfim, e aí a gente tem aqui alguns contatos, né? Quem são os responsáveis pelo comitê, quem realiza o secretariado e tudo mais, ok? Então, vamos retornar à nossa aula, aos nossos slides. Então, pessoal, agora que a gente já conheceu o trabalho do Isocasco e visitou o portal do Isocasco, vamos mergulhar com um pouco mais de detalhe na caixa de ferramentas elaborada pelo comitê. Tá? Não se assustem com a figura, ela parece ser complexa, mas não é. A gente vai com calma, seguindo o roteiro aqui dessa figura para poder compreender todos os elementos que estão aqui colocados no slide. Vamos começar pelo começo? Então, aqui no topo, a gente tem a norma ISO IEC 17000, que traz os termos e definições de avaliação da conformidade. Termos, definições e princípios gerais para avaliação da conformidade. Então, ela é uma norma muito importante porque ela sedimenta uma linguagem comum, um entendimento comum sobre a avaliação da conformidade. Para a gente destrinchar essa caixa de ferramentas, a minha proposta aqui é que a gente comece pelo meio, tá? Vamos olhar aqui a norma 17.011, que é aplicada e traz os requisitos para os organismos de acreditação. Vamos lembrar, gente, que o organismo de acreditação é quem vai atestar que os organismos de avaliação da conformidade cumprem os requisitos mínimos, né? Esses organismos de acreditação, eles também precisam seguir um padrão de prática, de funcionamento. Esse padrão está estabelecido na 17.011. Os organismos de acreditação que pertencem às redes internacionais de reconhecimento mútuo e de harmonização, eles seguem a 17.011, tá? Os organismos de acreditação, eles atuam acreditando quem? Vamos seguir aqui a linha do... Não podemos dizer que é um organograma, né? Mas a linha aqui de raciocínio, tá? Os organismos de acreditação atuam acreditando organismos de ensaio, tá? Então, aqui a gente tem duas ferramentas que podem ser usadas pelos organismos de acreditação para acreditar organismos de ensaio. A primeira delas é a 17025. Ela traz requisitos técnicos e de gestão para os laboratórios de ensaio e calibração. E também temos outro organismo, né, que é acreditável, que são os organismos provedores de ensaio de proficiência. Né? Os ensaios de proficiência, eles são realizados pelos laboratórios para monitorar a qualidade e o desempenho das medições. Então, os laboratórios, eles realizam ensaio de proficiência toda vez que eles querem... quando eles realizam os ensaios de proficiência, eles comparam as medições que eles realizam com um padrão de referência, né? Então, os ensaios de proficiência, eles ajudam os laboratórios a melhorarem a qualidade das suas medições. E existem organismos especializados em prover programas de ensaio de proficiência. Esses organismos, eles também podem ser acreditados. E, para isso, eles têm que seguir a 17.043, ok? Vamos lá, que do lado do organismo de ensaio, nós temos os organismos de inspeção. Esses organismos de inspeção, eles também são acreditáveis, tá? E quando o são, eles devem seguir a 17.020, que é a norma que traz os requisitos para os organismos de inspeção. Vamos aqui ao lado. Organismos de certificação. Os organismos de certificação podem ser de 3 escopos distintos. Tá? O primeiro deles, sistema de gestão. Inclusive, nós já falamos sobre isso também em aulas anteriores, mas não custa nada revisar. Os organismos de certificação de sistemas de gestão, eles são acreditados pela 17.021, parte 1, tá ok? Mas não é só essa norma que existe na toolbox, na caixa de ferramentas, sobre esse tema. Então, você também aqui tem outras normas que trazem diretrizes, que trazem orientações e que são afetas à certificação de sistemas de gestão. Aqui ao lado nós temos os organismos de certificação de pessoas,
que, para serem acreditados, devem seguir a 17.024, que está aqui na Toolbox, tá? Como eu falei, a Toolbox não se restringe a normas usadas para a acreditação do organismo. Existem outras normas que trazem princípios de diretrizes, e aí a gente também tem essa norma 17.027, que versa sobre o assunto certificação de pessoas, ok? Ao lado aqui nós temos os organismos de verificação e validação, que devem seguir a 17.029. Temos também aqui os produtores de material de referência, né, que são compostos químicos ali padrão, que servem para as análises químicas, ok? Esses organismos que produzem esses materiais de referência devem seguir a 17.034, que é uma outra norma internacional adotada para a acreditação desses organismos, ok? Vamos voltar aqui ao topo do nosso, entre aspas, organograma, né? Ao lado dos requisitos para organismos de acreditação, nós temos também os requisitos e a norma padrão para a realização da avaliação de pares. Vamos ver se vocês estão com uma boa memória, né? Os organismos de acreditação no mundo pertencem a redes internacionais. Esses organismos de acreditação, eles se avaliam entre si para garantir que eles estejam conformes a 17.011. Essa avaliação entre organismos, a gente chama de avaliação de pares, tá? Então, um exemplo do uso da avaliação de pares é justamente a avaliação que é feita entre organismos de acreditação para testar e para verificar se aquele organismo ele está conforme a norma 17.011. E existe um padrão da ISO para que essa avaliação de pares ocorra, que está estabelecido na norma 17.040, tá? Além disso, a gente tem também duas normas, parte 1, na verdade, uma norma, parte 1 e parte 2, que é a 17.050, que fala sobre declaração da conformidade do fornecedor. O nosso próximo módulo do curso é para falar especificamente de certificação. Então, a gente vai se aprofundar nas normas de certificação e depois, no módulo 3, a gente vai falar da declaração da conformidade do fornecedor e vai mergulhar mais nas 17.050, parte 1 e parte 2, ok, pessoal? E aí, enquanto eu falava aqui sobre declaração da conformidade do fornecedor, eu senti que eu pulei a minha explicação sobre os organismos de certificação de produtos, processos e serviços, tá? Então, aqui, vamos só dar uma rebobinada na fita, né? Quando a gente estava falando aqui de organismos de certificação, eu comentei aqui das normas de referência para sistema de gestão, das normas de referência para certificação de pessoas. E é preciso também citar, aliás, com bastante peso, as normas usadas para certificação e para acreditação dos organismos de certificação de produtos, processos e serviços, tá? Então, organismos de certificação têm 3 escopos: sistema de gestão, pessoas ou processos, produtos e serviços. A norma usada para essa acreditação é 17.065. Então, os organismos de certificação de produtos, eles devem seguir a 17.065 para poder serem acreditados pelo organismo de acreditação. Mas existem outras normas relevantes. Eu vou citar aqui a 17.067, que traz princípios para a certificação de produtos, tá? E essa norma, a gente vai, inclusive, falar bastante sobre ela no nosso módulo 2 do curso, que é dedicado ao tema certificação, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre 17.067 quando a gente entrar no assunto certificação de produtos, tá bom? Então, voltando, né, o módulo 2, nós temos, então, a gente vai se dedicar à certificação, enquanto que o módulo 3 do nosso curso vai se dedicar a falar um pouco mais sobre declaração da conformidade, e a gente vai falar bastante da 17.050 quando a gente entrar no módulo 3, tá? Do curso. Bom, a gente também tem outras duas normas importantes, né? Primeiro, o Guia 68, que fala sobre reconhecimento mútuo dos resultados expedidos e elaborados pelos organismos acreditados. E também a gente tem aqui uma norma com boas práticas, tá? Que é a 17.060, que também compõe essa caixa de ferramentas. Existem outras normas além dessas, mas essas são as principais. Inclusive, a gente já havia, em outros momentos, comentado
sobre essas normas internacionais sobre avaliação da conformidade. Espero que esse slide tenha esclarecido ainda mais o que é a caixa de ferramentas da ISO. Gente, essas normas todas são elaboradas lá na ISO, lá no CASCO, que é o comitê da ISO para avaliação da conformidade, e a gente precisa trazê-las para o Brasil, não é verdade? Então, existe um comitê dentro da ABNT, tá? Que é o Comitê Brasileiro da Qualidade, o CB25, o CB025, que a gente chama de comitê espelho do ISO CASCO, porque ele traz para o Brasil aquilo que está sendo elaborado pelo CASCO, tá? Pelo comitê da ISO para avaliação da conformidade. Basicamente, é a Comissão de Estudo de Avaliação da Conformidade, a Comissão 004, quem realiza os trabalhos e projetos relacionados à avaliação da conformidade. Então, vamos acessar o portal da ABNT, que versa sobre os comitês técnicos, vamos compreender o que são esses comitês técnicos. A gente não tem só o CB025, a gente tem outros comitês temáticos da ABNT. Então, o CB025 é um dos comitês da ABNT e a gente consegue compreender melhor essa estrutura navegando pelo site da ABNT. Vamos lá? Estamos na página da ABNT, especificamente na página referente aos comitês técnicos. E aqui tem a listagem, tá? Dos comitês técnicos, mas antes disso, vamos ler um pouquinho sobre eles. Os comitês técnicos, eles são órgãos da estrutura da ABNT de coordenação, planejamento e execução das atividades de normalização técnica relacionadas ao seu âmbito de atuação, que devem garantir a representação de toda a variedade das partes interessadas no assunto objeto de estudo, tá? Então, os comitês técnicos englobam comitês brasileiros, organismos de normalização setorial e comissões de estudos especiais. No nosso caso aqui, sobre o assunto de avaliação da conformidade, nos interessa conhecer os comitês brasileiros. E aqui tem uma lista de comitês, tá? Olha lá, a gente tem comitês para vários temas, né? Construção civil, eletricidade, gases combustíveis, química, couro, né? Calçados. Aqui nessa tabela a gente tem a listagem até o CB 014. Vamos então ir para a próxima página. E aí você tem aqui comitês dedicados ao mobiliário, transportes e tráfego, cimento, refratários, tá ok? E o CB 25, o CB025, que é o comitê que se dedica à qualidade, tá? Vamos obter mais informações sobre esse comitê. Vou clicar aqui no botãozinho mais informações. E aqui você tem detalhes sobre esse comitê, o endereço, o e-mail, quem é o gestor do comitê, telefone para contato, enfim. Os projetos que estão em curso, olha que interessante, né? Você tem aqui alguns projetos, mas esse comitê não fala só sobre avaliação da conformidade. Ele é um comitê que versa sobre qualidade. Então, por exemplo, aqui você tem normas referentes ao sistema de gestão da qualidade, né? Enfim, não só avaliação da conformidade. Esse aqui, ó, é uma norma da série 17.000, portanto, trata sobre avaliação da conformidade. Aqui a gente está falando justamente dos requisitos gerais para as marcas de conformidade de terceira parte. É a norma 17.030, que, aliás, a gente vai falar sobre ela também no módulo de certificação. Aqui a gente tem um trabalho em curso sobre a 17.043, que tem a ver com os provedores de ensaios de proficiência, tá? E aqui o status do projeto. A gente também pode conhecer aqui mais abaixo quais são as comissões de estudo que compõem o comitê do CB 025. E repara bem, a comissão de estudo 004 é justamente aquela que trata de avaliação da conformidade e, graças a Deus, está ativa, tá certo? Então, essa é a estrutura da ABNT para poder trazer para o Brasil as normas internacionalmente harmonizadas para avaliação da conformidade. Vamos voltar ao curso. Então, pessoal, entendida a estrutura espelho do ISO-CASCO no Brasil, vamos agora acessar também no site da ABNT as normas que foram internalizadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para isso, a gente vai acessar o que a gente chama de catálogo de normas, tá ok? Esse catálogo também está disponível na internet e é justamente esse portal que a gente vai visitar agora. Vamos lá? Então, pessoal, estamos aqui no site abntcatálogo.com.br, que é o local em que a ABNT disponibiliza, inclusive para venda, as normas técnicas elaboradas pela associação, tá bom? Então, aqui, por exemplo, tem uma lista das normas mais acessadas. Olha isso aqui, ó. Especificação para demonstração de neutralidade de carbono, né? Um tema super em voga. Enfim, adquira a sua norma, e aí os posts mesmo de venda de normas. As normas, elas são vendidas pela ABNT. Vamos aqui fazer uma pesquisa avançada, que é essa terceira categoria aqui do menu principal desse site. Porque o nosso objetivo aqui é conhecer quais foram as normas internalizadas pela ABNT em referência à avaliação da conformidade. Não é isso? A gente está falando aqui da normalização e avaliação da conformidade, conhecendo o Casco Toolbox. Então, vamos também conhecer quais foram as normas da caixa de ferramentas da ISO que foram trazidas para o Brasil. Então, aqui, a gente pode fazer um filtro pelo comitê técnico. Vamos fazer isso? A gente acabou de saber que o CB 025 é responsável pela avaliação da conformidade. Então, vamos selecionar o CB 025, qualidade. Tá? E vamos pesquisar quais são as normas publicadas por esse CB. Então, aqui, repara, a gente tem a norma IEC 17.021, parte 2, né, que fornecem requisitos para os organismos que realizam auditoria e certificação de sistemas de gestão. A gente tem também aqui, olha, algumas que não são da avaliação da conformidade, né? Bom, temos a 17.021, parte 3. Temos o próprio vocabulário de avaliação da conformidade, ali o valor. Né? Se a gente fosse comprar hoje essa norma, ela nos custaria R$270, né? Aqui é a norma técnica que estabelece os requisitos para os organismos de validação e verificação, os OVV, a 17.029, né, e seu respectivo valor. Você pode adicionar o carrinho, pode querer comprar, enfim, né? Então, aqui você tem uma sequência de normas, né? Como esse é um comitê que fala sobre qualidade... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Você também vai encontrar aqui as próprias normas da série ISO 9000, que são as normas referentes a sistema de gestão da qualidade, né? Muitos de vocês devem conhecer, mas o nosso foco aqui é dar destaque às normas da série 17.000. Olha lá, ó, 17.025, relacionadas aos laboratórios de ensaio, e assim por diante, pessoal. Então, caso vocês queiram conhecer as normas, o Toolbox brasileiro em avaliação da conformidade, que sim, são normas internalizadas e são exatamente o conteúdo dessas normas é exatamente o conteúdo das normas ISO, tá? Tanto é que você percebe aqui, por exemplo, ó, quando a gente entra na 17.011, você vê que é uma norma brasileira da ABNT, mas que ela o conteúdo dela é exatamente igual da ISO-IEC, por isso que o termo ISO-IEC compõe o nome dessa norma daqui, 17.011. Né? Se a ABNT tivesse feito alguma modificação nessa norma, ela não poderia designar essa norma como uma ISO-IEC. Então, esse termo ISO-IEC só entra na denominação da norma porque a ABNT não alterou o seu conteúdo, ela só traduziu, tá? Mas ela não alterou o conteúdo da ISO-IEC. Então, isso é uma coisa importante da gente comentar também. Se a ABNT, toda vez que a ABNT pega uma norma internacional e faz alguma modificação, ela já não pode inserir o termo ISO-IEC na nomenclatura dessa norma internacional, tá bom? Vamos voltar então para a nossa aula. Pessoal, uma vez explorado o catálogo da ABNT, na verdade a gente finaliza a nossa aula sobre normalização em avaliação da conformidade. Eu vou deixar na descrição o link para a página
do Isocasco, que tem todas as normas de avaliação da conformidade, que é a Toolbox, como a gente havia comentado. Espero que vocês tenham gostado e que essa aula tenha contribuído para a jornada de conhecimento de vocês. Até mais!